A paz do Senhor Jesus, meus anjinhos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como está tudo? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que você ou qualquer outra pessoa precisa fazer mal a alguém, perseguir alguém, difamar alguém, falar mal de alguém só para você crescer? A resposta é não, não precisa. Na Bíblia temos a história de dois reis de Israel, Saul e Davi. Ambos foram ungidos reis em momentos diferentes. Saul foi eleito rei alguns anos antes de Davi, e durante alguns anos ele permaneceu como rei de Israel. E foi justamente por ter muitas vezes agido por conta própria, sem consultar a Deus, sem saber o que Deus achava, o que Deus queria, é que durante alguns anos após o seu reinado, ainda em andamento, Deus pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé, pai de Davi, e disse para que Jessé fosse lá ungir um dos filhos de Jessé, que dentre eles, como Deus havia dito, ele havia se provido de um rei. Foi o coração de Davi, suas atitudes, de forma correta, de forma justa, que haviam agradado ao Senhor Deus. E por esse motivo, Davi foi escolhido como futuro rei de Israel. É claro que na unção, ele não foi naquele momento feito rei. Ele apenas recebeu a unção para se tornar um bom rei para Israel. Saul ainda permaneceu muitos e muitos anos como rei. Inclusive foi na época durante o reinado dele que Davi, que sempre levava comida para seus irmãos, que faziam parte do exército de Saul, acabou conhecendo o rei Saul pessoalmente. E foi durante uma das muitas vezes que Davi levou comida para os seus irmãos no exército de Saul, que ele conheceu Saul e ele ficou sabendo da injúria, da maneira como os filisteus tratavam o exército de Israel, o exército do Deus vivo. E foi aí, nesse momento, que Davi decidiu enfrentar o gigante, venceu o gigante, se tornou parte do exército de Saul e, através disso, ao longo dos anos, de muitas batalhas, que Deus ia dando a ele cada vez mais e mais e mais vitórias. E no momento em que o Davi começou a fazer parte do exército de Saul, porque ele mostrou que mesmo ele sendo aparentemente pequeno, magrinho, ainda assim Deus estava com ele e por isso ele conseguiria muitas vitórias para o exército de Saul. Apesar de sua aparência, não de guerreiro, mas de um garoto comum, um garoto normal que vivia no campo. E Deus foi dando a ele muitas vitórias. E foi durante essa época, ainda no comecinho, que o Espírito de Deus se retirou de Saul e ele era atormentado por espíritos malignos. E durante essa época, ainda no comecinho, antes inclusive de Davi enfrentar o gigante Golias, que Davi tocava a harpa e acalmava o coração, a mente do rei. Porque enquanto o Espírito de Deus repousava sobre Davi, e assim, tudo que ele fazia era bem sucedido, a história não era a mesma com Saul, que é atormentado por espíritos malignos. Então, durante muitos anos, Davi fez parte do exército, conseguiu muitas vitórias. E já a partir desse momento, começou a crescer uma inveja no coração de Saul. Aos poucos, o Saul foi começando a querer minar o Davi no exército. Mas não tinha como minar o Davi. Por quê? Porque o Espírito do Senhor repousava sobre ele. E aqueles a quem o Espírito do Senhor repousa sobre, no caso, o Davi, não tem como você mudar o que Deus faz da pessoa. Você pode tentar minar a pessoa de um lado e Deus vai honrar ela do outro. Você pode tentar minar a pessoa desse outro lado e Deus vai honrar pela frente, por trás e por todos os lados. Não importa o grau de inveja que você sente de uma pessoa que é honrada por Deus, uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Deus vai honrar de uma forma que você nunca vai poder impedir. E era isso que acontecia com eles. No caso, Davi. Saul tentava minar Davi de todas as formas possíveis e Deus sempre ia lá e honrava o Davizinho. Tanto é que muitos dos generais que trabalhavam para Saul começaram a confiar mais em Davi porque eles viam que o Espírito do Senhor, que a presença do Senhor era com Davi, estava nele em todos os momentos. E é por isso que não importa qual fosse a luta que Davi fosse lutar, ele sempre ganhava. Através de Davi como seu capitão, como seu senhor, o líder do exército, sempre houveram muitas e muitas e muitas vitórias para o exército de Saul, mas não porque Saul havia orado ou porque o Espírito havia voltado para ele, o Espírito do Senhor, mas porque Deus era com Davi. E durante esse mesmo período, a inveja foi tão grande, mas tão grande,
que o Davi começou a ser perseguido. E os homens que confiavam nele foram junto com ele, porque eles viam que o Espírito do Senhor não estava mais com Saul, mas com Davi. E por esse motivo, era Davi quem conseguia vitórias para o reino, e não Saul. E cada vez mais se passavam os anos, e Davi conseguia mais e mais vitórias, e mais a inveja de Saul aumentava. Saul começou a perseguir Davi de todas as formas possíveis que ele conseguia. Davi ele vivia se escondendo das cidades, em cavernas. Há até uma história que não é contada na Bíblia. Se não me engano, são guias turísticos que contam em Israel. Eu não sei o quão é verídica essa história, mas acredito que eles lá têm muito mais acesso a essas informações do que nós aqui. Que uma dessas perseguições, havia uma caverna onde Davi se escondeu no fundo da caverna. E durante essas perseguições, enquanto Davi orava a Deus para proteger Davi, ele colocou ali, plantou ali na boca da caverna uma aranha, que fez uma teia enorme, tampando parte, ou foi ao todo, não sei. Eu vi essa história de um guia num vídeo aqui no YouTube. E essa aranha fez uma teia tão grande, mas tão grande, que quando Saul chegou ali naquela caverna, ele e os homens viram aquela teia na boca da caverna, eles não acreditavam que Davi estivesse escondido ali, porque uma aranha, geralmente no nosso cotidiano, a gente percebe que uma aranha só vai montar uma teia em algum lugar se aquele lugar não tem a presença de humanos, se a pessoa não vai lá e toca ali, não faz alguma coisa ali. Por exemplo, em algum cantinho escondido na sua casa, no forro, no teto, no canto das paredes, algum lugar onde você não toca, onde você não limpa, não consegue limpar, pode ser que alguma aranha tenha feito teia ali. Por quê? Porque não há ali toque humano. Não que essa casa não tenha toque humano, mas sim alguma parte da sua casa, acima, no teto, no forro, por exemplo, não tiver a presença você limpando ali, então possivelmente uma aranha faria uma teia ali, porque não vai haver riscos para ela ficar ali. É isso que o instinto dela diz. Portanto, graças a isso, uma aranha, não sei qual tamanho, havia feito uma teia de aranha ali, e por conta disso, Saul e o seu exército, os homens que ainda estavam com ele, desistiram de entrar naquela caverna para procurar por Davi, por conta daquela teia. E foi uma teia de aranha que salvou a vida de Davi. Uma aranha colocada ali por Deus. Durante muitos anos Davi foi perseguido, até que com o passar do tempo ele acabou recebendo a coroa de rei lá em Hebron. E em Hebron ele reinou por 7 anos como rei ali. E após isso ele foi finalmente, apenas após a morte de Saul, ungido como rei de todo Israel. Só que Davi não havia pedido por aquilo, não havia pedido por uma coroa para ser rei, nada. A única coisa que ele queria era servir a Deus da melhor forma possível que ele pudesse. Mas como o coração dele era um coração, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, apesar dos erros que ele cometeu, ainda assim Deus honrou a Davi e fez dele um rei, mesmo sem ele ter pedido. Só que em nenhum momento na Bíblia você vai ler durante a história de Davi que Davi levantou uma espada ou permitiu que os seus homens levantassem espada, arco, flecha, qualquer coisa. O Saul ele cometeu erros, o Saul ele cometeu muitos erros, só que ainda assim ele foi ungido. Assim como Davi recebeu a unção, o óleo na cabeça, o Saul também recebeu, muitos anos antes, o mesmo óleo, a mesma unção na cabeça. Então, apesar dos erros, ele ainda era um ungido. E por mais que Saul perseguisse Davi, Saul nunca conseguiu de fato tocar em um fio de cabelo, em uma parte do corpo de Davi, porque ele estava sob a proteção de Deus, estava sob a unção do Senhor, enquanto que Saul não estava mais. Tanto é que Saul acabou morrendo em batalha, enquanto que o Davi acabou morrendo em uma cama quentinha. E essa é uma grande diferença. Davi, como um homem honrado que era, como um homem justo e correto que era, apesar de ter cometido alguns erros no caminho, ele sabia que no ungido de Deus você não toca. É óbvio que a pessoa vai cometer erros. Sim, somos humanos, somos falhos, mas Davi sabia melhor que ninguém. No ungido de Deus você não toca. Num fio de cabelo você não faz mal a ele. E por esse mesmo motivo, apesar de ser perseguido por reconhecerem em Saul a mesma unção que havia sido colocada nele, é que Davi nunca permitiu que seus homens tocassem o fio de cabelo de Saul. Os homens sempre perguntavam para ele, quando Davi e Saul estavam por perto, perguntavam se Davi permitiria que um deles fosse lá e assim, no pescoço de Saul. Só que Davi nunca permitiu, porque assim como ele havia sido ungido rei, havia unção na cabeça de Saul, também havia a mesma unção na cabeça de Davi. Só que Saul acabou indo por um outro caminho e Davi por um outro caminho, apesar dos erros que os dois cometeram, porque sim, os dois cometeram erros. A mensagem que fica para reflexão é: o Saul nunca conseguiu fazer mal a Davi e não conseguiu impedir Davi de se tornar rei, porque essa foi uma promessa, uma unção que veio do Senhor. Então Davi não dependia de Saul e Saul não dependia de Davi, eles dependiam exclusivamente de Deus. Só que Saul esqueceu isso, enquanto que Davi nunca esqueceu isso, apesar dos erros que os dois cometeram.
assim como Davi nunca precisou fazer mal a Saul para receber do Senhor, para ver o cumprimento da promessa que o Senhor fez de dar a ele o reino. Da mesma forma, você e eu não precisamos fazer mal a absolutamente ninguém, porque apesar de nós cometermos erros, enquanto nós formos fiéis ao Senhor, enquanto nós fizermos a vontade dele, a promessa se cumprirá na nossa vida. Apesar de sermos errados, de cometermos falhas o tempo todo, ainda assim a promessa do Senhor se cumprirá na minha e na sua vida. Então você não precisa fazer mal a ninguém para ver uma promessa cumprir na sua vida. Você não depende de ninguém para ter crescimento. Ninguém vai pedir o seu crescimento e nem vai pedir o meu crescimento. Somente você e eu podemos impedir o nosso crescimento. Desde que nossa confiança esteja sempre nele, no Altíssimo, ninguém vai pedir nosso crescimento. Eu espero muito de coração que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha feito você refletir e ser abençoado. Porque esse é o intuito desse canal, apesar de mostrar meu dia a dia, abençoar vocês. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece do like, do comentário, do compartilhamento e de me seguir nas redes sociais. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.